Fechou. Agora share screen. Apresentação de slides do início. Fechou. Então, bom dia, pessoal. Hoje é um dia especial para a advocacia, né? 11 de agosto. Pena que a gente não tem mais aquela possibilidade de se encontrar presencialmente com os colegas para sair para almoçar, jantar e comemorar. Mas, enfim, é um dia muito especial. Comemorar o artigo 133 da Constituição, que nós somos indispensáveis à administração da justiça, embora às vezes, né, isso não pareça ser. Então, ontem a gente conversou um pouquinho sobre essa divisão que deve existir entre cumprimento de sentença e processo de execução. Espero que a aula de ontem tenha ficado bem clara, porque é a partir desse raciocínio que vocês vão ter que construir o semestre. Talvez seja o raciocínio principal do semestre. Se eu pudesse, eu pedia para todo mundo fazer uma redação sobre isso. Para a gente quebrar aquela ideia de que está tudo no mesmo cesto, está tudo no mesmo saco e, né, as diferenciações são mínimas. É quase como um sentimento que eu tenho da tamanha diferença que deve existir entre o processo de execução e a fase processual do cumprimento de sentença. A gente tem um professor na casa que está licenciado, que acabou o doutorado e por isso ele pediu licença, que é um dos grandes nomes para mim do cumprimento de sentença, é um dos que melhores da aula, que é o professor Alexandre Marder. Não sei se ele volta esse semestre ou outro para vocês até poderem eventualmente ter uma aula com ele, mas o professor Alexandre Marder tem um conhecimento de causa em cumprimento de sentença, que ele é uma das únicas pessoas que eu confio para dar aula na especialização nesse tema de tão importante que é fazer essas diferenciações, certo? Então, hoje a gente começa um segundo momento, né, dentro do nosso ITER, do nosso caminho, que é conhecer um pouco o código e aonde que o cumprimento de sentença está nele. E quais são as primeiras regras atinentes ao cumprimento de sentença que estão no CPC, certo? Então, um pouquinho de processo legislativo do CPC, porque a gente ouve muito, e eu não sei se vocês concordam com isso, porque, né, trabalham em escritórios, trabalham no fórum, trabalham no Ministério Público, trabalham na Defensoria, e às vezes a gente tem, né, profissionais do direito, principalmente profissionais do processo, que não gostam do Código Novo. A gente tem, assim, um monte de gente dizendo que o Código Novo, né, é muito pior do que o Código Velho. A gente tem um monte de gente dizendo que o Código Novo é totalmente, né, desconectado do atual momento que se vive. E eu acho isso uma grande bobagem, na verdade. Eu acho que muito do que se diz sobre o Código de Processo Civil de 2015 é porque não entenderam. Porque, assim, não se interpreta o código por tirinhas. Não é que nem eu abri uma Zero Hora, por exemplo, ou um outro jornal qualquer, e está lá a tirinha do Garfield, ou do Agar, ou de qualquer outro. E aí eu leio uma tirinha do código e gosto ou não gosto daquele dia do código. O código é um sistema. O código tem que ser compreendido não só à luz do artigo 1º ao artigo 1072, mas à luz de todo momento que se vive dentro da sociedade, né? Dentro das demais leis que compõem o sistema processual civil brasileiro e dentro da Constituição. Então, o código, né, ele veio para ser aquilo que nos entregaram nesses 1072 artigos. E isso é muito importante vocês terem em mente para poder fazer as críticas das críticas. Isso eu acho muito importante. Poder fazer as críticas das críticas. É poder chegar alguém para vocês e começar a falar mal do código, aí vocês poderem falar, não, é só um pouquinho. Não é bem assim. As coisas não são da forma como tu está falando. O código tem falhas, é óbvio que tem. Uma lei de 2, 3 artigos tem falhas. Mas a gente pode, da melhor forma possível, pelo processo interpretativo, tirar muitas delas. Essa interpretação da lei é muito importante para que a lei se torne funcional. Então, só para vocês terem uma ideia,
Em 2009, o presidente do Senado Federal, o José Sarney, o senador José Sarney, à época, ele tem uma ideia, né? Vamos fazer leis, vamos fazer códigos, Leis eles já fazem, mas vamos fazer códigos. Um deles era o Código de Processo Civil. E aí, pessoal, eles nomearam uma baita de uma comissão para isso. Eles nomearam uma comissão de processualistas, né, de escola, para começar a elaborar o anteprojeto ao Código de Processo Civil brasileiro. Então, só para terem uma ideia, o presidente dessa comissão foi o ministro do Supremo Tribunal hoje, Luiz Fux. À época, ele era ministro do Superior Tribunal de Justiça, mas muita gente não sabe, né? O ministro Luiz Fux é mestre e doutor em processo civil. Então, começa por aí. O Código de Processo Civil teve seu anteprojeto, né, iniciado pela presidência da comissão que fez o texto, pelo ministro Luiz Fux. E aí chamou outros tantos, chamou a professora Tereza Arruda Alvim para ser a secretária adjunta, que é mestre, doutora, livre docente em processo. Chamou o nosso processualista aqui, o professor Adroaldo Furtado Fabrício. Chamou o professor Bedac de São Paulo. Chamou o professor Bruno Dantas. Chamou o professor Medina. Chamou o professor Eupídio Donizete. Chamou o professor Humberto Teodoro Júnior. Enfim, chamou uma comissão especial para trabalhar o anteprojeto do Código de Processo Civil, que foi entregue ao Senado e foi mandado para a Câmara, para votação, para debate e votação. Na Câmara se viu muitas falhas, claro, né? Um texto feito a tantas mãos, com tantas pessoas de escolas de processo diferente, vão ter as suas diferenças. Então, o que fizeram? Lá na Câmara, pensaram, pô, vou chamar, né, o processualista do momento para ajudar a fazer a redação final desse código. E aí pensaram, quem é que está estourando a boca do balão aí? Quem é que sabe tudo de processo? E quem é que está disponível? Aí me ligaram, né? Aí eu não pude, não, tô brincando. Daí ligaram pro Fred, ó, Fred, vem nos ajudar aqui. E o Fred foi para a Câmara, passou uns 2, 3 anos lá com uma equipe muito legal, fazendo a redação final do que hoje é o Código de Processo Civil. Então, houve uma democracia, né, na elaboração do texto muito grande, tendo recebido todos esses processualistas de todas essas escolas de processo, todos altamente, né, qualificados, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Então, falar mal do código, primeiro, é falar mal de todo esse processo legislativo em que todos aqueles que pensam o processo de uma forma mais progressista pensaram lá, junto ao Senado e junto à Câmara. Então, a gente precisa conhecer esse processo legislativo para poder, de alguma forma, entender que o código é fruto de todo esse debate. E onde é que eu vou descobrir isso? Onde é que eu vou descobrir essas coisas? Olha só, olhem que legal. Aonde que eu vou descobrir se o código que me deram é o código que me prometeram? Alguém sabe? Vocês vão descobrir isso naquilo que ninguém lê. Naquilo que ninguém se importa, mas eu dou aula sobre isso, dou palestra sobre isso, porque eu acho extremamente importante. Vocês vão descobrir isso na exposição de motivos ao anteprojeto. É lá na exposição de motivos que, durante 15 páginas, se diz qual é o código que se pretende entregar para ser votado lá na frente. Pessoal, e eu vou mostrar uma pontinha desse código para mostrar para vocês o momento do direito processual que a gente deve viver a partir de então. Porque entre todas as diretrizes, olha que legal, entre todas as diretrizes que estão lá na exposição de motivos ao anteprojeto, uma é muito importante. Uma é singular para vocês entenderem a funcionalidade do código, que é essencial para entender o processo civil do século XXI. Tá? E a palavra que está estampada nessa exposição de motivos e que é refletida no código é simplificação. Essa palavra eu quero que vocês fiquem para vocês quando vocês forem analisar o código. É simplificação. Quem trabalhou durante a elaboração do texto e depois, né,
na Câmara durante a redação final, trabalhou com o fato de que o processo civil do século XX era altamente complexo. Na verdade, o processo civil do século XX era uma armadilha atrás da outra. O processo civil do século XX, ele preteria o direito em favor da forma. Olhem que absurdo. Né? Até 5 anos atrás, a gente convivia dentro do código com textos dizendo que a forma era mais importante que o direito. Coisa que nunca deveria ter acontecido. Nunca deveria ter criado raízes. Quando eu digo forma é mais importante do direito, é dizer que não se conhece do direito do jurisdicionado por causa de uma falha no processo. Se vocês soubessem o quanto isso incomodava os processualistas, né, vocês não, né, sairiam gritando, né, da frente do monitor agora. Porque perdeu um agravo de instrumento, porque faltou um carimbo, ou seja, perdeu o direito da parte porque faltou um carimbo, é algo inadmissível aos olhos de vocês. Mas a gente viveu com isso até 5 anos atrás dentro do texto do Código de Processo Civil. Perdeu uma apelação porque não foi pago o preparo, a pergunta aquela da parte, e o meu direito? Errou na forma. Então, o formalismo que imperava no Código de Processo Civil de 73 e que criou raízes para uma jurisprudência toda defensiva foi altamente combatido. Então, uma das ideias dessas comissões de juristas foi assim, vamos simplificar ao máximo o processo. Vamos deixar ele o menos complexo possível. E vocês abrem o código, vocês devem abrir o código e ver que ele é muito mais fácil de ler do que os códigos passados. Veja bem, ele tem uma parte geral e uma parte especial. Uma parte geral, que vai do artigo 1º ao 317, e uma parte especial que vai do artigo 318 ao artigo 1072. Ponto. Eu devo conhecer a parte geral para aplicar na parte especial. Essa é a regra básica do código. Eu não posso, olhem bem, eu não posso querer compreender o código pela parte especial. Porque é na parte geral que estão o quê? Grande parte daquilo que a gente conhece como normatividade fundamental do processo. A normatividade que alicerça um novo olhar no processo civil do século XXI está toda na parte geral. Ou a maciça maioria na parte geral. Então, se eu não conhecer a parte geral, eu nunca vou saber para que serve a parte especial. E aí, a minha crítica àqueles que falam muito mal do código, porque só estudam a parte especial. Vocês querem saber por quê? Porque eu advogo, eu judico, eu promovo e eu defendo com a parte especial. Porque é da petição inicial até o final. Então, petição inicial, contestação, réplica, instrução, saneador, instrução, decisão, liquidação, cumprimento, procedimentos especiais, execução e recursos, está tudo do 318 ao 1072. Prestem bem atenção no que eu estou mostrando para vocês. A parte mais prática do código, a parte que o prático precisa conhecer melhor para poder advogar, para poder julgar, para poder promover e para poder defender, está toda no 318 ao 1072. E a parte mais teórica, que é a parte que teoricamente vai mudar a cabeça daquele que labuta no processo, ela é esquecida. Ela é quase que esquecida, pelo processualista. Então, grande parte dos trabalhos existentes hoje, de monografias, teses, dissertações, tudo, é do 318 para cima. Tem muita coisa ali que está pegando a partir do 294 até o 311, porque a parte da tutela provisória, mas que está quase encontrando já a parte especial. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Tá? Conheça a parte geral para aplicar na especial. Eu devo dominar as normas fundamentais do processo como eu domino o dia a dia daquilo que me faz presente na minha vida. Os primeiros 12 artigos devem ser de conhecimento geral de qualquer pessoa.
que é o capítulo das normas fundamentais do processo, que não se esgotam ali. Mas como tem um capítulo para isso, os primeiros 12 artigos, caso não compreendidos, vocês não vão conseguir compreender a totalidade nunca do código. Vocês não vão conseguir compreender que a efetividade que está lá no artigo 4º é uma normatividade fundamental do processo. O jurisdicionado não tem direito só a uma decisão judicial transitada e julgado. Isso está no artigo 4º. O jurisdicionado tem direito que essa decisão judicial transitada em julgado seja efetivada no mundo dos fatos, seja efetivada no mundo da vida, que é a nossa matéria. Então, né, se eu não olhar a nossa matéria, por exemplo, a partir do artigo 4º, que é uma norma fundamental, né, qual a importância que eu vou dar para o cumprimento de sentença? Quando o artigo 4º, que é um vetor hermenêutico do Código, me diz, veja bem, que é um dos mais importantes artigos do Código, veja bem, o jurisdicionado não tem só o direito da decisão judicial transitada em julgado, ele tem muito mais. Ele tem direito de que essa decisão judicial se efetive, ganhe vida, né? Ganhe utilidade, né? Tenha um resultado sobre ela. Como que a gente vai fazer isso? Na nossa matéria. No cumprimento de sentença. É aqui que a folha de papel se torna útil no mundo da vida. Tá? Então, estou tentando mostrar para vocês, né, que a nossa matéria não começa no capítulo do cumprimento de sentença. Ela é sistematicamente ligada a todo o resto do código. Olha só, a gente vai estudar só ela, porque, em tese, vocês já tiveram do artigo 1º até o capítulo do cumprimento de sentença, né, durante os primeiros 3 semestres de processo, contando o TGP. Então, vocês têm que lembrar e fazer um exercício de memória para saber fazer as conexões com o resto do código. Essas conexões é que vão dar para vocês o diferencial, né, dentro do cumprimento de sentença e do processo de execução. Olha lá, ainda mostrando um pouquinho da aula de ontem, certo? Veja bem, a nossa parte especial do código, que é o nosso livro 1, é do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, certo? Então, a partir do artigo 318 até o artigo 770, a gente está vendo o processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Aqui, para mim, quem estudou lá sobre a égide, né, dos legisladores que pensaram aquela lei que eu falei ontem, que é 11.232, eu não precisava desse título. Eu precisava de qual título aqui? Vamos ver se alguém lembra de ontem. Só do procedimento, do processo de conhecimento, cumprimento de sentença, já é uma fase dentro dele. Não, e aí que tá. Então, né, então não precisaria do... Olha só, se tu está falando, Henrique, do processo de conhecimento, eu estou abrindo mão da fase de cumprimento. Porque o processo de conhecimento é ligado, historicamente, à fase declaratória do direito. Então, o que eu precisava aqui nesse título é do processo sincrético. E aí, trabalhar com as fases. Eu não precisava desse título. Do processo sincrético, eu abarcaria conhecimento e cumprimento. Do processo de conhecimento, é mais ou menos deixar a coisa como era antes. É praticamente dividir novamente o processo, né, em 2 momentos. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Eu não precisava disso. Acho que aqui o legislador andou mal. Andou mal. Então, o que eu precisava aqui era de um título do processo sincrético. E aí saberia que dentro do processo sincrético, porque ele trabalha com fases, e uma das fases, né, é conhecer, né, outra das fases é cumprir, eu poderia abarcar
tudo isso que a gente vai conversar aqui, certo? Até o artigo 770 vai pegar os procedimentos especiais, certo? Os procedimentos especiais são processos de conhecimento? Por que ele está lá? Por que eles estão lá, né, dentro do livro 1 ainda? Porque dentro de cada procedimento especial, dentro da monitória, dentro da reintegração de posse, dentro da ação de exigir contas, tudo isso tem a fase de conhecimento. Então, o capítulo aí está tranquilo. Eu vou abarcar dentro desse livro, então, todos os procedimentos especiais, o rito comum, que é o ritão, que é o rito no qual 80% das coisas da vida de vocês vai praticamente cair lá, né? E vou, ao mesmo tempo, ter a fase aí de cumprimento de sentença, tudo dentro desse livro. E vou mostrar para vocês por que é diferente, né? O livro 2. Começar lá no 770. O livro 2 faz menção ao processo de execução. Ó, enquanto o livro 1 fala processo de conhecimento e cumprimento de sentença, que poderia ser trocado por processo sincrético, mas enfim, tá assim. O livro 2 vai trabalhar pura e exclusivamente com o processo de execução. Então, só assim, colocando mais ainda informação na cabeça de vocês. É óbvio que tem diferença. É óbvio que tem diferenças. Né? Eles estão em livros diferentes dentro do código. Eles estão em livros, eles estão em momentos diferentes dentro do código. O cumprimento de sentença está ligado ao processo de conhecimento ainda. Porque eu vou ter o quê? Conhecimento e cumprimento num único livro. E eu vou ter, então, num segundo livro, o outro gênero do processo, que é o livro das execuções. E vou, a partir desse livro, né, trabalhar com a execução dos títulos executivos extrajudiciais. Enquanto aqui, eu vou trabalhar com o cumprimento dos títulos executivos judiciais ou a ele equiparados. Pessoal, assim, eu gosto de estar em sala de aula, assim, porque vem aqueles insights para a gente trabalhar coisas mais passadas, mas eu não quero encher vocês, né, de coisas do passado. A gente tem muita matéria para o futuro. Mas isso aqui, eu tenho um livro sobre escolas de processo, tá? Isso aqui é uma briga muito grande entre escolas de processo. Entre pensamentos que formaram o processo civil brasileiro ao longo do século XX. Porque a maior das escolas de processo do Brasil sempre defendeu que não se poderia ter cognição, conhecimento, cognição e execução no mesmo processo. Isso é histórico. E ao longo do Código de Processo Civil de 1973, essa ideia de não existir cognição e execução juntos foi mudando quando a gente trouxe para dentro do processo de conhecimento não só as obrigações de fazer, não fazer, da coisa certa e incerta, no Código de Processo Civil de 73, como em 2005 a gente trouxe para dentro do processo de conhecimento a fase de execução, matando aquela ideia dessa escola de que não poderia ter dentro do conhecimento, dentro da cognição do direito, mandamento e execução ao mesmo tempo. Isso é uma briga, depois vocês podem até anotar aí, porque eu não vou trabalhar, mas vocês devem ter tido semestre passado. Isso é uma briga, né, que existe entre as eficácias da sentença, se ternária ou quinária. Então, isso vocês devem ter tido lá com o professor de processo que trabalhou a sentença com vocês no ano passado. Então, isso é muito importante para entender o rompimento dos dogmas do passado e como eu devo pensar o processo do século XXI. Certo? Então, a gente vai estudar, né? A gente vai estudar o cumprimento de sentença, que tem mais ou menos uns 20 artigos. E olha lá. E o processo de execução, que tem 125 artigos. Então, a gente tem mais ou menos 150 artigos para analisar
durante o semestre. É bastante coisa. Né? O semestre passado a gente teve 17 em tutela provisória. Vocês vão ter tutela provisória possivelmente, ou estão fazendo, ou já fizeram, mas pela sequência né, dos processos, o processo 4 é semestre que vem para vocês. Então, vamos lá. Aonde começa o cumprimento de sentença no Código? Né? Então, o cumprimento de sentença começa no título 2 do cumprimento de sentença, capítulo 1, disposições gerais, artigo 513. O artigo 513 é o primeiro artigo que vai dar conta da nossa matéria. Então, realmente, em termos de lei positivada, a gente está vendo agora aqui o primeiro dos artigos da nossa matéria. Até agora a gente conversou sobre coisas que eram altamente necessárias para vocês compreenderem, né, aonde a gente quer chegar. Mas agora, vamos para a lei realmente. Professor, é do artigo 513 até qual? Já vou te dizer aqui. E até o 539, eu acho. Mas já te digo aqui, tá, Henrique? Tá bom. Mas eu acho que até 539. Vamos lá. Primeira coisa. Tá? Sério, vocês podem achar assim, pá, mas o Marcos só fala mal do código e diz que tem que falar bem, tá? Calmem. Eu acho que a gente pode, eu acho que assim, criticando a gente compreende melhor, né? Do cumprimento das decisões judiciais, né? Não precisava ser do cumprimento da sentença. Por que isso? Porque tem decisões judiciais que também são cumpríveis. Decisões interlocutórias, por exemplo, proferidas em tutela provisória, está lá no livro das provisórias. Elas são alvo de cumprimento de sentença. E o legislador mesmo, quando quis falar sobre decisão judicial, o fez no artigo 489, parágrafo 1º. As decisões judiciais não podem ser fundamentadas dessa forma. Então, a gente se apegou muito à nomenclatura sentença, mas o título é maior, né? Em algumas ocasiões eu vou poder dar cumprimento a decisões judiciais, não só a sentença. Então, uma crítica aqui, né? não tão de mérito, mas de forma, mas que, enfim, né? Podemos explicar tranquilamente que decisões interlocutórias também são alvo de cumprimento de sentença. Aliás, pode até cair na prova, né? Questão número 4. Você sabia que eu dou toda a prova no semestre? As pessoas não acreditam, né? E não copiam as coisas que eu falo. Mas eu praticamente dou toda a prova. Assim, em aula eu falo, essa aqui vai ser a questão 4. Então, a questão 4, o Guilherme não está acreditando, tomou mate, por exemplo. Não está copiando. A questão 4 pode ser, né, critique o título 2 do cumprimento de sentença do Código de Processo Civil. Aí vocês vão lá fazer uma crítica dizendo que não é só a sentença, e sim, né, se cumpre outras decisões judiciais também. Vamos lá. Capítulo 1, disposições gerais. Se são disposições gerais, é praticamente uma teoria geral dos cumprimentos de sentença, certo? Sempre que eu vou trabalhar dentro da lei com um capítulozinho de disposições gerais, eu tenho que me dar conta que essas disposições gerais são gerais para os demais títulos relacionados ao cumprimento de sentença. Por que eu falo isso? Porque depois a gente vai entrar na natureza do cumprimento de sentença. Tá? Assim como eu tenho lá nas tutelas provisórias, tutela provisória cautelar, tutela provisória antecipada, tutela da evidência, aqui a gente vai ter também, né? A depender do que eu queria no processo, eu vou também ter o quê? Natureza jurídica distinta no cumprimento de sentença. Eu vou cumprir obrigação de pagar a quantia certa de uma forma, eu vou cumprir obrigação de dar de alguma forma, eu vou cumprir obrigação de fazer e não fazer de alguma forma. Entendam isso. Né? Depois eu faço o quê? Eu caminho em lugares diferentes dentro do código, a depender da natureza da obrigação que eu quero fazer cumprir. Essa frase é importantíssima para vocês.
a depender da natureza da obrigação que eu vou querer cumprir, eu vou ter uma mutação do cumprimento da sentença. Por quê? Alguém sabe por quê? Alguém quer arriscar? Não está valendo o livro ainda. Está valendo um abraço bem apertado quando voltarmos da pandemia de 30 segundos comigo. Mas bem apertado, assim, né? Bem apertado. Alguém quer se arriscar? Não abra o microfone tão rápido para ganhar um abraço. Não? Ninguém quer? Então tá. Porque eu não posso cumprir, né, a obrigação de pagar dinheiro da mesma forma como eu vou cumprir a obrigação para alguém fazer ou deixar de fazer algo. Eu não posso cumprir a obrigação de ou não posso tentar cumprir a obrigação de pagar a quantia da mesma forma da obrigação de dar coisa certa, porque na obrigação de dar coisa certa eu tenho que dar a coisa. Na obrigação de cumprir, fazer ou não fazer, eu tenho que obrigar a pessoa a fazer ou não fazer alguma coisa. Na obrigação de pagar quantia, eu quero money. Money, 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 money. Né? Então, são naturezas distintas. E olha só que interessante. E eu vou ter que ter no código técnicas distintas para obrigar o devedor a pagar, fazer ou dar alguma coisa. Por isso que na obrigação de fazer, por exemplo, uma das formas de cumprir é dar multa. Porque dando multa, né, eu faço o cara cumprir pelo medo da multa. Mas para pagar, né, para me pagar uma quantia que o Guilherme foi condenado a me pagar, se ele não tiver dinheiro na conta corrente dele, que eu acho muito difícil, né, eu vou ter que ir nos bens, penhorar, vender em leilão e me pagar. Porque a natureza é diferente. Se o Henrique se obrigou a me dar algo, me dar uma pintura, e ele não me entregou a pintura, eu vou entrar com cumprimento de sentença para que ele me entregue aquela pintura. E assim sucessivamente. Então, para cada natureza, eu vou ter uma forma de cumprir. Então, por isso que é muito importante saber que as disposições gerais, depois, elas vão se ramificar para depois, né, dentro desses, né, dessas raízes que o cumprimento de sentença tem, eu poder aplicar ela, as disposições gerais, em cada uma naquilo que é pertinente, ok? Então, vamos lá. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título. Está delimitando, olha, eu tenho um título próprio de cumprimento de sentença. E aí, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial desse código. E aí, pessoal, ferrou para quem não conhece o código. Vocês já não estão mais nessa batida. Por que ferrou? Porque aí o cara vai querer dizer, mas o Marco estava errado ontem. Não, mas eu falei isso ontem para vocês. Eu falei que isso ia acontecer ontem. Eu falei que uma das primeiras regras do cumprimento de sentença é dizer o seguinte, olha, eu sou eu, mas eventualmente, quando eu não puder responder todas as questões, eu vou lá no processo de execução e vou me valer dele, subsidiariamente. Porque o livro 2 da parte especial é esse aqui. Mas, pessoal, dizer isso no artigo 513, de que eu vou no código, lá no livro 2, pegar algumas regras para viver, não significa dizer que eu sou o livro 2. Como eu falei ontem, lá no livro 2, na parte especial, é óbvio que eu vou voltar aos artigos iniciais do código. Porque eu não tenho por que ensinar de novo como é que se faz audiência. Eu não tenho que ensinar de novo como é que se faz perícia. Eu não tenho que ensinar de novo o que é um juiz, o que é um advogado, o que é um escrivão. Eu não tenho que ensinar de novo o que é uma norma fundamental. Então, mas isso não faz da execução o quê? Reconhecimento. Então, não se assustem com essa frase, que isso é meramente subsidiário ao cumprimento de sentença. O que o artigo 503 está dizendo é o seguinte, ó, na falta de regras, vai ali no livro 2 e traz elas para cá. Lê sistematicamente o código.
Ponto. Lê sistematicamente o código. Certo? Então, vamos lá. O cumprimento de sentença, olha que eu tô de craque em fazer slides, hein? Isso aqui me causou uma dor de cabeça, fazer isso aqui. Estou virando um expert. Então, o cumprimento de sentença, ele pode ser provisório ou pode ser definitivo. Certo? Está lá no parágrafo 1º do artigo 513. Parágrafo 1º. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. E aí eu botei do lado o quê? Tá de brincadeira, né? Por que eu coloquei esse tá de brincadeira? Quem arrisca? Abraço. Abraço de 10 segundos. Ninguém vai arriscar? O executado nunca vai pedir o cumprimento. Fala alto, Arina. Porque o executado nunca vai pedir o cumprimento. Sempre vai ser Não, o não. Por que eu botei tá de brincadeira? É por isso? Ah, sim. Não. Não. O executado pode pedir cumprimento. Isso é muito interessante, Arina. Como sim, tem mas pode interesse honorários, dele, mas... como eu tenho multa e honorários, a gente vai ver isso mais lá na frente, eu tenho cumprimento de sentença inverso. Que é quando o executado toma as pontas e faz ele. É um incentivo para ele. Tá. Isso a gente vai ver mais lá na frente, é bem interessante. Mas aqui, por que eu coloquei tá de brincadeira? Pelas minhas aulas de ontem e de hoje, você já sabe por quê. Professor, Manda. o que exatamente quer dizer um exequente, só para ver se eu consegui entender? Não, na verdade, tu matou. Na verdade, tu matou. Lembram de ontem que eu falei que, apesar de tudo que a gente trabalha, o legislador cagou tudo? Pois é. Por causa da palavra. Essa é uma parte que o legislador começa a fazer o quê? As burradas. Para que colocar no capítulo de cumprimento de sentença exequente? Não precisava. E aí aquilo que é muito forte, que é trabalhar as duas coisas como se fosse a mesma coisa, começa a vir à tona. Mas para aí, o parágrafo 1º do artigo 513 está falando em execução. Porque exequente e executado são nomes ligados ao processo de execução. E aí tu coloca, então, tudo dentro da tutela executiva. E aí tudo vira a mesma coisa. O que o legislador deveria ter feito era um rompimento com esse tipo de palavra, de expressão do código, porque ele já estava refinado o suficiente para saber que colocar exequente dentro desse capítulo, né, é um apego ao passado muito grande. Eu gosto de trabalhar com a palavra devedor. Quem deve é devedor. Então, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitivo far-se-á, do credor, devedor para quem deve, credor para quem, né, deve receber. Far-se-á a requerimento do credor, não do exequente. E quando... Ganhei um abraço, então. Oi? Ganhei um abraço. Ganhou. Na volta a gente se abraça. Pode deixar. Já marca aí um abraço para ti. Então, credor é o exequente, devedor executado. Vocês vão ver que várias partes, a partir de agora, que a gente vai ver ao longo do semestre, dentro do cumprimento de sentença, vai estar exequente e executado. Exequente e executado. E aí você já tem o manancial suficiente de informações para criticar. Para fazer a crítica sobre isso. Ou assumir que, né, isso não é nada e deixar tudo na conta da execução. Certo? Mas eu ia botar um emoji ali, não consegui, mas está de brincadeira, né? No primeiro, presta atenção, no primeiro artigo que ele vai trabalhar com disposições gerais, ele já fala em exequente. Bom, tirando isso, o que o artigo tem de interessante? Quando é que o cumprimento de sentença é provisório e quando é que o cumprimento de sentença é definitivo? Alguém sabe me dizer?
O cumprimento de sentença, ele é provisório quando ainda o processo, a decisão, não fez coisa julgada. Então, obviamente, né, o cumprimento de sentença é definitivo quando a decisão já transitou em julgado e fez coisa julgada. Por que isso, Marco? Porque daí eu tenho estabilidade da decisão. Porque aí eu tenho a imutabilidade da decisão. Não se esqueçam que eu posso começar a cumprir a decisão contra a Vitória, que é a primeira que aparece aqui na tela, com o processo em andamento. Eu vou começar a cobrar a Vitória, eu vou começar a cumprir a sentença contra a Vitória de R$600 mil, sabendo que tem um recurso especial da Vitória para ganhar o caso de mim. Certo? Entenderam isso? Então, como o primeiro grau condenou a Vitória a R$600 mil, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação, a Vitória recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial. Porque o recurso especial não tem efeito suspensivo, eu pego o processo e começo a cumprir ele em primeiro grau. Eu quero que a Vitória comece a ter os atos para que ela me pague esses R$600 mil. Só que ela tem o quê? Um recurso no STJ que pode mudar tudo. Ela pode ganhar e fazer com que ela não me deva mais os R$600 mil. E aí? E aí que se eu cumprir a sentença nessas condições, eu estou cumprindo ela provisoriamente. Que é diferente da Vitória ter perdido em primeiro grau, aqui na Justiça Comum, ter perdido em segundo grau, aqui no Tribunal de Justiça, eu faço aqui porque é só atravessar a rua aqui do escritório, tá? E ela não recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, ela decidiu transitar em julgado no TJ e fez coisa julgada. Nesse caso, eu cumpro a decisão em face da Vitória definitivamente. Então, eu posso escolher, é uma escolha do credor, começar a cumprir antes do prazo ou começar a cumprir antes da coisa julgada ou começar a cumprir depois da coisa julgada. Tem efeito prático? Alguém vai me perguntar, Marco, tem algum efeito prático? Tem. Se eu começar a cumprir antes da coisa julgada, eu vou ganhar muito tempo no processo. Vocês imaginem quantos anos pode demorar para fazer coisa julgada, um recurso especial no STJ, podendo ainda ir ao STF. Então, eu vou ganhando tempo cumprindo provisoriamente aquela decisão judicial. O problema é, se eu começar a cumprir e reverter lá em cima, aí o cumprimento cai por terra. E os danos que eu causei ao devedor, eu sou responsável. Então, existe um risco sempre em cumprir provisoriamente algo. Ainda mais com a instabilidade que o Poder Judiciário vive, né, atualmente. Certo? Então, parágrafo 1º. Cumpro provisoriamente, cumpro definitivamente. Essa questão é óbvio que vai cair na prova. Lá pela questão número 5. Certo? Vamos lá. Como é que eu faço a intimação para cumprimento de sentença? Alguma dúvida sobre provisório e definitivo? Não? Ok. Como é que eu faço a intimação para cumprimento de sentença? Primeira coisa que vocês devem... Prof, desculpa. Fala, Fernando. Mas ela só pode ser feita, então, depois do julgamento do TJ. Se eu fizesse depois da sentença, eu não conseguiria começar com uma provisória. Uma cumprimento de sentença provisória. Assim, o Código de Processo Civil, quando vai trabalhar com o efeito dos recursos, vocês vão ver no semestre que vem... Não, vocês já viram. Já viram, né? Recursos, né? No 2. Sim. Vocês têm os recursos ali sobre as matérias que têm ou não têm efeito suspensivo. A apelação. Uhum. Lembra quando vocês viram a apelação? Sim, tem efeito suspensivo. Você falou lá, olha, esse tipo de decisão aqui, porque é ligado à natureza de tal direito, se vocês recorrerem, não tem efeito suspensivo. Então, alguns recursos do primeiro para o segundo grau já podem ser cumpridos. Depender da matéria. Tá certo. Tá? Tem que então, lembrar poderia acontecer.
Mas se Pode ele não acontecer. tem efeito suspensivo, ele é definitivo. Não, porque pode ser alterado depois. não. Ele não é Mas, definitivo. via de O efeito- regra, a sentença ela gera coisa julgada. E se gera coisa julgada, não se caracteriza como definitivo? Não, só um pouquinho. Se a parte recorreu, o efeito suspensivo não quer dizer nada aqui para provisório e definitivo. O que eu não posso deixar é transitar em julgado. Transitou em julgado, vira cumprimento definitivo. Enquanto eu estou discutindo na rede de recursos, mesmo tendo efeito suspensivo, o cumprimento é provisório. Ah, então não gera coisa julgada, mesmo depois da sentença. Não, o efeito. Não. Só gera coisa julgada quando não tem mais direito a recorrer. Tá. Quando perdeu o direito de recorrer, quando não, eu não recorri, transitou em julgado. Passou 15 dias, né, para fazer o especial, eu deixei transcorrer o prazo em Albis e não recorri. Ponto. Transitou em julgado. Se eu fiz o recurso especial, o STJ, teoricamente, teria que se manifestar, mas o efeito da decisão não tem efeito suspensivo. Eu posso cumprir, mas não fez coisa julgada. Tá bom. Tá? Então, Fernanda, tem que olhar lá as matérias em que não gera efeito suspensivo já do primeiro para o segundo grau. Certo. Certo? E outra coisa, né? O código aqui teve alguns retrocessos dentro do processo legislativo, Fernanda. Uma coisa muito interessante é que, em tese, quando se começou a pensar no código, né, esse de 2015, nenhum recurso do primeiro para o segundo grau ia ter efeito suspensivo. O projeto saiu assim, depois que mudaram. Não, imagina, né? Tanta força assim para uma decisão de primeiro grau. Então, né, e aí voltaram aquelas matérias que eventualmente podem ter, né, efeito suspensivo e aquelas que não vão ter efeito suspensivo já na sentença do juiz de primeiro grau, ok? Ficou bem claro? Ficou. Obrigada, prof. Nada. Então, vamos lá. Como é que eu intimo para cumprimento? Primeira coisa, prestem atenção na palavra cumprimento. Desculpa, intimação. Então, para que o devedor, né, pague, cumpra uma obrigação de fazer, cumpra uma obrigação de não fazer, cumpra uma obrigação de entrega de coisa certa ou incerta, por exemplo, ele é intimado para tanto, ele não é citado. Então, eu tenho uma intimação, que é a comunicação da existência de um ato do processo que ele deve fazer. Eu não estou dando ciência dele de um novo processo. Começa a fechar a aula de ontem. Eu não cito novamente o devedor. Eu intimo o devedor. E mais, prestem bem atenção no parágrafo 2º, inciso 1º. O devedor, aqui está certinho, que é a nomenclatura que eu acho que deveria usar sempre, e não executado, né? O devedor será intimado para cumprir a sentença 1, pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. A lei é bem clara, pessoal. Quem vai ser intimado para cumprir a sentença é o advogado pelo seu cliente, se tu tiver advogado constituído nos autos. Isso dá uma ideia de agilidade no processo. Porque se eu deixar para intimar o devedor, pessoalmente, num cumprimento de sentença, daí vai ser difícil de encontrar. Eu não estou dando o mesmo tratamento que eu dou na execução no cumprimento de sentença. Eu não posso dar. Aqui já existe o processo. O processo já está tramitando. E eu estou entrando numa nova fase do processo. Para que eu entre nessa nova fase do processo, intimo um advogado. Nada mais justo que isso. Não crie embaraços logo na fase de realização do direito. Então, a primeira coisa, intima. E intima na pessoa do advogado que está constituído nos autos. Inciso 2º, por AR, né, por carta com aviso de recebimento, quando tiver defensor público, né, defendendo o devedor. Certo? Ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Ressalvada a hipótese do inciso 4.
Depois a gente vê. Então é o seguinte, se por um acaso a Defensoria Pública for o representante do devedor, eu não posso intimar pelo Diário da Justiça. Vê, ele exclui o inciso primeiro. Se é a Defensoria, eu tenho que fazer carta com aviso de recebimento para o defensor, ou se o devedor não tem advogado constituído nos autos, eu devo mandar carta de intimação para o devedor. Porque isso foi uma preocupação já da Lei 11.232 e que volta agora ao Código de Processo Civil. Porque muitos devedores, quando são condenados e começa a fase de cumprimento de sentença, destituem o advogado para ganhar alguns dias. Claro, porque sabe que destituindo o advogado, a intimação não vai ser pelo diário e vai ser mais ágil. A intimação agora é na sua pessoa. Então, começa a ser uma prática, né, processual muito mal vista. Né? Tu fazer o quê? Tu fazer a troca de advogado quando vai iniciar o cumprimento de sentença. Tá? Então, se não tem advogado constituído, intima o devedor. Por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. O que é o artigo 246, parágrafo 1º? Eu botei tudo ali, ó. O artigo 246 é aquele que vai falar na intimação via e-mail. Então, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Então, olha lá, quando eu for ler o inciso 3º, por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos, o que eu tenho que ler? Excetuado microempresas e empresas de pequenos portes, excetuado microempresas e empresas de pequeno porte, não havendo advogado constituído aos autos, as demais empresas públicas e privadas toca a intimação pelo e-mail. Vê o cuidado que se tem que ter, né, no sistema de e-mails de uma empresa, né, que não seja microempresa e empresa de pequeno porte, pela ótica do Código de Processo Civil. Vai ser intimado do cumprimento de sentença via e-mail. E o inciso 4º, né, por edital, quando citado na forma do 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Claro, está ali o 256 para depois vocês darem uma olhadinha, né, a citação do edital far-se-á por isso, por isso e por isso. Então, se não houve, né, citação no processo de conhecimento, porque, enfim, né, não se encontrou o réu na fase de conhecimento, na fase de cumprimento, eu vou da mesma forma citar o réu. Cito por edital, na forma do artigo 256. Então, veja que a forma de intimação está toda ela, né, trazida como disposição geral já no artigo 513 do Código de Processo Civil, né, te dando essas características aqui. Mas não são só elas, tá, pessoal? E se tu não acha o réu revel, tu não cumpre a sentença? Tu cumpre intimando por edital. Ó, por edital, quando citado na forma do 256, que é a forma de citação por edital que eu botei aqui para vocês terem, tiver sido revel na fase de conhecimento. Se o réu não apareceu na fase de conhecimento, eu não adianta sair correndo tentando agora encontrar ele na fase de cumprimento, né? O cara não quis se defender, pagar muito menos. A ideia é essa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou começar o cumprimento de sentença e vou citar e vou intimar ele por edital. Olha, Fernanda Freitas, você está intimada para cumprir a sentença nos autos do processo número tal, pagando a importância de R$ 235.233,22. Eu vou fazer um edital para poder, né, fazer a perfectibilização da fase de cumprimento de sentença contra quem já não apareceu no processo. Eu toco igual, Fernando, não paro. O código me dá armas para continuar. Depois, quando ele aparecer no processo, ele que vai alegar.
nulidade da intimação por edital, porque ele estava em lugar certo, tal. Isso é outra coisa. O que o código me dá nesse momento é a arma para continuar. E eu continuo. Foi revel, sem problema nenhum. Vai continuar revel. Vai haver contumácia daí. E tu vai ser intimado via edital para cumprir a sentença. Tá certo. Obrigada. Nada. Então vamos lá. Continuando no 513. Ainda na intimação para o cumprimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Então, veja bem. Pelo novo código, não adianta só eu entregar meu e-mail. Não adianta mais eu só entregar meu e-mail. Se por um acaso eu modificar o meu e-mail, eu devo comunicar ao processo, ao juiz, essa modificação. Por quê? Porque aquele e-mail que está cadastrado, que foi modificado, vai continuar recebendo as intimações e essas intimações, por causa da tua inércia, vão continuar sendo consideradas válidas. Olha só, passa a ser uma responsabilidade das partes terem corretamente cadastrado os seus e-mails para fins da comunicação dos atos processuais. Se eu mudei e não fiz nada, não comuniquei, eu vou ser intimado por lá e a lei considera a comunicação válida. Não adianta depois dizer, desconhecimento da lei. Não, isso não pega mais. Desconhecimento da lei está bem claro, parágrafo 3º do artigo 513. O e-mail é esse e, a partir daí, se eu for mudar, eu devo comunicar. Ponto, é fácil. O que acontece? Às vezes as empresas cindem, elas se separam e continuam. Cada um forma uma outra sociedadezinha e deixa lá o e-mail de uma recebendo coisa da outra. Tu vai ser intimado e acabou. Tu não vai poder bater muita perna aqui. Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após um ano após o trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil. Então, olha lá. Olha aí, só um pouquinho. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após um ano, certo? Então, olha aqui, ó. Se eu, por um acaso, demorei um ano, depois do trânsito em julgado para cumprir a sentença, prestem bem atenção, eu não posso achar que as coisas são iguais. Se o credor demorou um ano para cumprir a sentença em face do devedor, eu não posso achar que as coisas são iguais. Eu não posso presumir que o devedor não mudou o endereço. Eu não posso presumir que o devedor não mudou o seu correio eletrônico e outras coisas tanto. Eu deixei o processo arquivar e fiquei 3 anos sem cumprir a sentença. Agora eu peço desarquivamento, vou cumprir a sentença e peço para ser intimado na pessoa do advogado. Eu não sei mais se o cara é advogado ou não. Não sei se o cara já morreu, não sei de nada. Então, o que o parágrafo 4º está dizendo? Se por um acaso esse requerimento demorou um ano ou mais para ser realizado, eu vou ter que fazer essa intimação pessoalmente na pessoa do devedor. É isso que o parágrafo 4º está dizendo. Então, eu vou perder... O que eu vou perder? E vou perder, sabe por quê? Porque eu tive uma conduta processual que me levou a crer que tu não estava muito interessado em cumprir a sentença, então eu vou perder essa posição estratégica dentro do processo de intimar o advogado e vou ter que intimar o próprio devedor, com carta R no endereço que está nos autos. Certo? E o parágrafo 5º, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Henrique? Tá aí? Oi. Vamos voltar aquilo lá.
Olhem, e aí não só o Henrique, né, mas todos e todas, olhem só a confusão que o legislador faz. Olha o que ele está falando ali nas últimas palavras. Participado da Fase de conhecimento. conhecimento. Ele já fez aquela diferenciação de novo do antigo. Não. Agora não é mais processo de conhecimento, agora é uma fase de conhecimento. Então vocês vejam que eu devo conhecer as entrelinhas do código para poder entender que às vezes o legislador quer chegar no processo do século XXI e às vezes ele está com um pé no processo do século XX. Tá? Então agora, aquele que não participou, até por causa do novo contraditório que a gente tem dentro das normas fundamentais do processo, aquele que não participou da fase de conhecimento, que seja fiador, co-obrigado ou corresponsável, ele não pode ser pego de surpresa com o cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença não vai poder ser promovido se essas pessoas que, em tese, também poderiam ser obrigadas ao pagamento de algo, ou fazer, ou dar alguma coisa, né, não tenham participado dessa fase inicial de conhecimento do direito. Eu não posso obrigar eles a cumprir algo se eles não tiveram contraditório sobre aquele algo. Então, o parágrafo 5º é bem claro, né? Passa por essa ideia de um novo contraditório de não pegar as partes, né? E as pessoas de surpresa no processo. Aqui eu botei para vocês o artigo 274, né? Que é exatamente a ideia das intimações, né? As partes e seus representantes. E, em tese, era isso. Né? Em tese, era isso para a aula de hoje. Né? Como combinado, 1 hora de aula síncrona e a gente fica os últimos 15 minutos para bater papo sobre a aula de hoje ou alguma outra dúvida que vocês eventualmente tenham ou queiram falar. Certo? Olha aí, diminuímos o número de pessoas. Nós iniciamos com 30 e estamos com 26. Vou começar a tirar foto da tela. Puxa. Brincadeira. Entenderam bem a aula de hoje? Sim, sim. Ficou alguma dúvida? Não. Então, estão começando a entender como é que se critica a lei? Como é que a gente consegue verificar, né, aquilo que a lei apresenta de contraditório? Né? Porque eu tenho que ler a lei no momento que ela é, enfim, que a gente vive, para ela, né, poder dar os melhores rendimentos possíveis. Se eu não conseguir fazer essa leitura, né, eu não consigo, né, ter um olhar crítico sobre as coisas. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que vocês tenham um olhar crítico sobre as coisas. Por quê? Porque é a forma de mudar, né, as coisas mais ali na frente. Então, né, quando eu vejo um capítulo que inicia com processo de conhecimento, eu entendo que em 2005 houve uma tentativa de mudança paradigmática do processo de execução por cumprimento de sentença. E volto no mesmo capítulo, logo no primeiro artigo da fase de cumprimento de sentença, e vejo fase de conhecimento, né, eu vejo que, né, que há espaço, sim, para uma crítica construtiva no código, desde que eu entenda ele na sua integralidade. Porque se vocês vão, olha só, se vocês forem perguntar para muitos professores aí na rua de processo civil, professor, olha só, por que o capítulo, por que o livro e o capítulo do cumprimento de sentença começa falando em processo de conhecimento e no final do parágrafo 4º do artigo 513 ele fala em fase de cumprimento, de conhecimento? Tem alguma explicação para isso? O que o chutão vai dizer? Não, é a mesma coisa. Vocês podem ter certeza, que vocês podem perguntar para um monte de professor na rua, não na casa, na rua. Não tem nem ideia do que está acontecendo. Não tem nem ideia, nem noção disso que vocês já sabem. Disso que vocês já têm, né, em mãos como ferramenta para fazerem as suas críticas, construtivas sempre. Não adianta eu criticar por criticar. Por isso que quando a gente foi falar lá do livro, lá do título, a gente falou que, olha, era do processo sincrético.
Era para ser um processo único em fases. E mostra bem, no finalzinho do parágrafo 4º, né, que as fases eram, né, algo a ser pensados. Deixa eu parar de gravar, que a gente pode conversar agora num papo bem informal. Para aí. Vamos gravar. Depois essa aula vai para o